precisou realmente de Deus e de um processo para ir te Olha, eu curando? vivi 16 anos, assim, debaixo de uma liderança doentia, assim, abusiva mesmo, sabe? Então, e eu não conseguia enxergar porque eu cheguei muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade. Né? Quando eu cheguei nesse lugar, eu já não estava mais na minha primeira igreja, assim, meu pastor tinha falecido. Então, E você foi sozinha ou foi com a sua família? foi a minha família, mas era um departamento de adolescentes. E ali, qual que era a coisa? Não, os adolescentes, o culto vai rolar aqui e os adolescentes vão para uma sala à parte. E ninguém sabia o que acontecia com os adolescentes nessa sala à parte, né? Então, e foi complicado porque, assim, o bom se misturava com o mal, sabe? Tinha parte do evangelho de Jesus, tinha parte do que parecia ser um cuidado, do que parecia ser uma família espiritual, e na verdade não era. Era um abuso mesmo, era uma exploração. Então eu comecei a trabalhar, eu estava com 12 anos. Trabalhar mesmo, né? Eu me lembro, o meu salário era 200 reais, e eu trabalhava, eu fazia tudo. E não tá certo, né? Você trabalha infantil. E, enfim, era uma coisa, eu não podia sair com os amigos. Se eu tivesse que fazer qualquer coisa na minha vida, eu não tinha que pedir autorização para os meus pais, eu tinha que pedir autorização para esses pastores. Nossa, nunca nem vi isso. E aí eu passei uma situação de alienação parental, então me distanciaram da minha família. Foi bem intenso, assim. Mas assim... E seus pais perceberam? Foram percebendo isso ou não? Então, aos poucos, assim... Ou porque como era um lugar confiável, vamos dizer? Exatamente, exatamente. Então, meu pai ainda não era cristão, trabalhava muito. A minha mãe sempre na obra. Então, o que tinha aquela confiança? Não, estou fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando das minhas coisas também. Era também um engano que era pregado ali também para os pais, né? E você detectou isso em que momento? Não, demorou muitos anos. Muitos anos. Porque a fala era muito... Aparentemente era sutil, bíblica. né? E você com 11, 12 anos, 13, que seja, você é adolescente crescendo, a sua mente vai sendo moldada ali, sua personalidade não está completamente formada, e a sua mente vai sendo moldada. Olha, isso é o certo, é isso que Deus quer. É assim que funciona. Você tem que obedecer, você tem que pedir, porque eu sou seu pai espiritual, porque eu sou sua mãe espiritual, porque eu estou cuidando com amor. Um dia, e aí foi aí que a coisa começou a ficar discrepante, porque assim, ó, um dia vocês vão amadurecer, e aí Deus vai enviar vocês, e eu falo vocês porque eu não estava sozinha nesse contexto, eram muitos outros adolescentes, né? Eu acredito que eu vivi muitas coisas mais próximas, porque eu acabei passando a ser a secretária pessoal deles, então eu estava ali todos os dias, né? E as exigências eram muito altas. Mas muitas outras pessoas também passaram coisas bem difíceis ali. E o que parecia? Ó, nós estamos sendo preparados para uma obra que o Senhor vai fazer. Entendeu? Nós estamos sendo preparados porque Deus vai derramar um avivamento. O Senhor está contando com a gente. Então imagina, você é um adolescente ouvindo que Deus está contando com você para uma grande obra na sua nação. E que você está sendo preparado para isso. Um exército que o Senhor está levantando. De gente apaixonada por Jesus. Então entende, tem coisas que são verdadeiras, mas elas são misturadas com um domínio. E aí esse tem uma problema. Intenção errada ali. Tem uma intenção errada. Então, enfim, foram muitas coisas, né? Mas... Daí como que você conseguiu dar um basta nisso? Foi em 2018, eu fiz uma cirurgia nas pregas vocais, né? E foi 15 de dezembro de 2018. Eu já estava ali há muito tempo, com muitas dores, muito rouca, e eu tinha que cumprir essa agenda. Não, você tem que ir porque é a obra de Deus. Então eu ficava rouca, às vezes gripada e tal, e eu ainda assim tinha que ministrar. Não era eu que fazia uma agenda para mim, né? As pessoas falam, você vivia de agenda e tal. Eu não vivia de agenda, né? Eu ia para as agendas, eu ministrava. Né? Sim, você estava só à disposição. Eu né? estava sempre à disposição. E acho que foi até uma das coisas que eu tive conversando outro dia, um tempo atrás já, com os amigos da banda, né, que permaneceram amigos e tal, e viveram as mesmas coisas. E eles falaram uma coisa que eu falei, olha, isso é verdade. Eles falaram, muita gente sai por aí para pregar o evangelho pelo benefício próprio. Né? Talvez por um dinheiro que vai receber, às vezes até por status, por fama, por isso, aquilo. Mas a gente não tinha nada daquilo. Então, quando alguém tinha que aparecer, a gente tinha que se esconder, e era essa liderança que aparecia. Tudo certo? E quando era questão de benefícios e tal, não eram nossos os benefícios, eram tudo deles, e eles ficavam com todas as coisas. Então tudo, a gente tem essa paz no coração de saber que o que fizemos pelo Senhor. Né? Então, que o Senhor pôde contar conosco, que apesar de toda essa loucura que a gente viveu, e foi a intenção de loucura, vocês era pura, né? Exato. E o Senhor não perde nada, né? Mas eu vivi coisas muito difíceis, né? E aí, enfim, são histórias mais pessoais, mas eram coisas tão difíceis, assim, que eu cheguei a uma época
que eu chegava na igreja, eu tinha crise de pânico. Porque para mim era aquele domínio, eu não podia ir no cinema sem pedir autorização. E aí eu já estava com 24 anos. E eu dizia, Senhor, isso não vai mudar nunca. E aí quando eu fiz essa cirurgia, e o ponto era assim, não, isso, se você está pensando assim, eles ensinavam que tudo que você estava pensando você tinha que levar, você tinha que falar, porque era pecado, você tinha que confessar. Então uma distorção da doutrina bíblica da confissão de pecados. E aí, quando você falava, olha, mas eu tô questionando isso porque não faz sentido. A gente nunca vai crescer, então a gente nunca vai amadurecer. Eu tinha 11 anos, 12 anos, eu tô com 24, vou fazer 25 anos, nunca. Como é que vai ser isso? A gente vai ter que sempre pedir pra vocês, não, ó, tá vendo, isso é orgulho, isso é rebeldia, isso é se levantar contra a autoridade. Aí tirava o texto de Miriam e Arão fora do contexto, né, então... você está se levantando como Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, e aí você vai ficar leprosa, olha, tá vendo, o Senhor vai te rejeitar. Então era um domínio mesmo, e uma manipulação muito grande. E aí eu fiz essa cirurgia, e eu não tinha o que fazer, eu não podia falar. E eu passei um período sem poder falar, sem poder cantar, então eu não podia ir cumprir as agendas que queriam que eu fizesse e tal. E ali eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Eu tenho o hábito de escrever, né, orações, eu sempre fui escrever muito. E aí você ficou em casa esse período? Eu fiquei em casa esse período, sozinha, né? E ali eu estava escrevendo uma oração, dias antes de fazer a cirurgia, falando para o Senhor, Senhor, eu estou com medo de fazer a cirurgia, porque era muitíssimo delicada, e nunca mais conseguir cantar, nunca mais conseguir falar. E eu vou descobrir, eu falei isso para o Senhor, eu vou descobrir que para eles eu sou só uma marionete, alguém por meio de quem eles têm lucro. Mas eu estou com medo de não fazer a cirurgia, porque se eu não fizesse eu não poderia mais cantar, já não tinha mais condição. E também não poder mais cantar. E eu vou descobrir que para eles eu sou só uma marionete, alguém por meio de quem eles têm lucro. E aí quando eu terminei de escrever minha oração, que eu olhei, que eu li aquilo de novo, e eu percebi, eu falei... De qualquer forma. De qualquer forma, eu já descobri. E aí eu orei de novo, eu entrei num jejum, entrei num jejum de 40 dias, e eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda, me dá ilumina, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tinha uma ideia de que Deus queria me usar para transformar aquele ambiente, para transformar aquele lugar. Mas já tinha tentado de muitas maneiras, né? Mas tem horas... E eu era meio testa de ferro, assim. Então, o que eles falavam, eu que transmitia pro povo. Porque, teoricamente, eu era líder de louvor, mas eu não decidia nada. E eu era secretária da igreja, mas eu não decidia nada, eu não falava, não podia. Então, eu tinha que fazer... só posicionada, mais por trás. Era marionete. Exato. E para as pessoas, como ficava? A Tamires que tá falando isso. A Tamires que não deixa fazer isso. A Tamires não deixa fazer aquilo. Só que eu tinha uma coisa com a honra, né? Muito grande. Sim. Então eu nunca queria dizer para as pessoas, olha, ele e ela que mandaram fazer assim, assim, assim. Não, eu dizia, olha, gente, essa é a direção. Então nós vamos fazer assim, nós vamos obedecer. E aí, por mais que depois eu entrava e falava, gente, mas olha isso, olha aquilo e tal, eu nunca deixava as pessoas perceberem, porque eu pensava, isso aí é uma desonra, né? Sim. Então eu tenho que guardar eles, eu tenho que cobrir a questão de... Eu sempre usaram muito Noé também, né? Eu tô citando esses exemplos assim, porque eu sei que muita gente também passa por isso. Claro. Então, você tem que cobrir a nudez a todo custo. Ninguém pode perceber quando esse pastor e essa pastora errarem, porque eles são os ungidos do Senhor e tal. E não tem nada, biblicamente não tem nada disso. Nós estamos na nova aliança, é completamente diferente. A antiga aliança estava figurando Cristo, né? Então, sacerdotes, profetas, eles estavam apontando para Jesus, reis, estavam apontando para Jesus. Ainda que fares, eles estavam apontando para um que era perfeito, que viria, né? Então... Aí eu me lembro que fiz essa cirurgia, fiz um jejum e orando, teve um dia que eu estava orando, clamando ao Senhor, falando, Senhor, muda, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, transforma e tal. E aí eu estava lendo a Escritura em Apocalipse, eu estava no final do ano já lendo Apocalipse ali para encerrar a leitura bíblica. E aí, acho que era 18 ou 19 mais ou menos de dezembro, depois de fazer a cirurgia, eu nem podia jejuar, mas assim, eu estava num desespero. Você jejuou como? Eu fiz 40 dias. De quê? Pão e água. Só pão e água. Depois foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tive, assim, não recomendo, não façam isso. Mas na época que eu fiz, eu tive um problema no esôfago depois. Eu tive uma infecção no esôfago muito forte, porque eu já tinha acabado de sair de uma cirurgia. E aí entrei num jejum, a imunidade foi no meu pé, né? Enfim. Mas assim, o Senhor falou muito comigo naquele período. E uma das coisas que o Senhor falou pra mim foi em Apocalipse capítulo 2. Né? Olha, eu vejo o seu amor, o seu serviço. Eu vejo tudo isso. Eu tenho, porém, contra ti. Você tolera. Né? E ali ele estava falando de tolerar Jezabel. Que estava fazendo uma referência, né, a Jezabel,
de Elias, ali de Acabe. E aí ele fala de 3 coisas. Ela se declara profetiza e não é, ou seja, ela proclama um evangelho que não é verdadeiro, é falso. Sim. Ela usa de manipulação, se põe num lugar de autoridade que não foi Deus que deu. A idolatria, né? Sim. E porque os líderes são elevadíssimos, é uma idolatria, passa a ser uma idolatria, porque você não obedece mais a Deus, você obedece à vontade daquele líder, daquele homem, daquela mulher, que distorcem a vontade de Deus, dizendo é Deus. Quando você, e aí a pessoa que está ali, que era o meu caso, ou de outras pessoas, a gente ficava, mas está escrito assim. E eles falavam assado e a gente dizia, mas olha, está escrito assim. E eles diziam, não, é que você não sabe interpretar, porque você não sabe entender a escritura e tal. E a última coisa é a imoralidade sexual, né? E aí as pessoas até temem, assim, dizer, não, mas se tem idolatria e tem falso movimento profético, né? Com certeza, eu garanto absolutamente, a escritura mostra, isso. Sempre tem imoralidade sexual, sempre tem. Então, enfim, foram muitas coisas que aconteceram ali. E ali o Senhor falou pra mim, a sua parte é que você tolera. Você tá achando que você vai mudar, você continua aqui, chorando, percebendo já que tá... sofrendo, mas você não faz nada. Você tá esperando que eu faça uma coisa que na verdade é você que tem que fazer. E aí a partir daquele ano, 2019 pra frente, eu ainda tinha a ideia de que eu ia me posicionar contra, não contra as pessoas, entende? Mas contra a falsa doutrina. E aí Deus ia mudar as coisas, né? E aí você foi confrontar, você foi conversar? Eu me lembro que chegou em abril, depois que eu já podia falar, eu fiz uma lista de 6 páginas de Word só com tópicos. E eu fui para uma reunião e eu trouxe tudo aquilo que eu via, que pela escritura não era bíblico que estava acontecendo ali. E foi muito doido, porque aparentemente eles aceitaram. Choraram, disseram não, amém e tal. Mas 3 semanas depois, aí já estava de púlpito. Olha, Jezabel está se levantando, como se fosse um espírito, né? Ai, que gente, não é. Eu já vi isso. E... Nossa, acontece em todo lugar, é igual, é o padrão. Porque tá na a Bíblia, pessoa né? não se aguenta, a pessoa vai lá no púlpito querer responder aquilo. Exato. Como que se não fosse para você. É só um aviso para a igreja. Para geral, Mas ali foi muito difícil. Aí antes eu tinha que pedir autorização se eu fosse... Eu podia ministrar em qualquer lugar, tá? Desde que fosse com aquele ministério. Então não era uma questão de, olha, você não pode, não está qualificado para o ministério. Não era isso, era uma questão de proibição mesmo. E aí eu lembro que assim, vários amigos mesmo convidavam, olha, vamos gravar comigo isso e aquilo. E eu já estava com 25. E eu sempre falava, ai, não posso. Ou então, os meus pais que não deixam. Mas quem que eram esses pais? Aqueles espirituais, né? Olha, não, eu tô ruim da voz e tal. E eu sempre que tinha que arrumar uma desculpa porque eles não deixavam. E aí eu me lembro que eu cheguei num evento com o pastor Antônio Cirilo até. E aí ele chamou, ele falou, vamos fazer uma noite aqui todo mundo junto. Canta Judson, canta você, canta eu. A gente mistura, pega todos os ministérios e a gente tava ministrando ali. E eu só falei, vamos. E ali foi um tratamento de silêncio de 1 mês, né, ignorando e tal. Então eu fui me posicionando ali, fui me posicionando aquele ano inteiro. E aí eu tive uma experiência muito forte com o Senhor em Israel. Eu fui para Israel aquele ano, com a caravana do pastor Cirilo, inclusive, a caravana Poderoso Deus, e eu fui. E ali todo mundo vinha me entregar palavras proféticas assim, olha, Davi e Saul, Davi e Saul, Davi e Saul. E eu guardava aquilo no meu coração e falava pro Senhor, Senhor, é muito fácil. Eu pensava assim, muito fácil. Porque qualquer um na minha situação ia pensar, eu sou Davi, que eu acho que eu tô certo, né? Mas eu queria que o Senhor fosse claro comigo, porque eu não quero ser uma coisa assim subjetiva, né? Porque eu não quero também olhar para os outros e dizer assim, o problema é o outro, entendeu? Eu quero entender que aquilo que o Senhor está fazendo é realmente o que o Senhor está fazendo. Eu me lembro que uma noite, antes de dormir, eu tinha falado para o Senhor, se o Senhor realmente está fazendo o que eu acho que o Senhor está fazendo, então me dá um sinal.